Olá, pessoal. Depois de um longuíssimo e tenebroso recesso, na qual eu fiquei com muitas saudades desses queridões, a gente finalmente volta para a coletiva para finalmente concluir o volume 3, que parece impossível de ser terminado. Acho que terminaremos ainda assim. Então, a gente está começando nessa reunião, né, a leitura do capítulo 4, né, do volume 3, intitulado Integrações das Exações em Gênero no Quadro Monetário. Que, assim, a gente estava conversando antes de começar aqui a reunião, assim, dando aquelas impressões iniciais, um capítulo que todos nós experimentamos uma certa dificuldade e que talvez aqui a gente finalmente consiga entender alguma coisa estando juntos. Então, abro para vocês para a gente começar a trocar uma ideia e a gente ver o que dá para a gente tirar desse capítulo e retomarmos as discussões do poder e dinheiro. Tá bom? Então, abre o microfone aí para quem quiser, para quem vai ser o próximo a manifestar aqui suas impressões. Eu lembro que o Mário tinha umas considerações iniciais a fazer, que ele estava aqui um pouco antes falando. Vai aí, Mário. Eu não, só queria registrar que Matheus e Caio cortam cabelo no mesmo barbeiro. Bom, então temos aqui um comentário capilar do Mário Jorge, que é de praxe, inclusive. Bom, vamos então tentar assim, quebrar a coisa nas suas partes constitutivas. Né? O capítulo está dividido em três subitens, né? Em que ele começa a pensar na coisa das formas do dinheiro e argumentar sobre como essas formas do dinheiro funcionam. Né? Então, aqui, por exemplo, para a primeira parte, para mim, pelo menos a minha impressão é que o argumento-chave dele é o quanto que a quebra monetária, as suas causas, seus efeitos, como é que eles se manifestam, né? E que um elemento que ele aponta é o quanto que as revoltas se davam não quando as moedas eram sistematicamente quebradas, mas quanto com as tentativas de revalorização dessa moeda, né? Então, que esse é um elemento interessante, de que, ainda que eu não tenha entendido exatamente como é que ele chega nessa conclusão, mas o argumento dele é de que as sucessivas quebras da moeda, né, ou seja, da desvalorização, a inflação da moeda, acho que ele não usa esse termo em lugar nenhum, mas imagino que seria o equivalente a isso, não geram um grande impacto na economia camponesa, ao passo que as tentativas de revalorização, de colocar moedas com maior quantidade de metal nobre e tal, isso sim gerava um certo mal-estar entre setores camponeses. Então, assim, desse primeiro item, desse item A, foi o que eu depreendi assim, de mais central, de mais relevante, mas também com dificuldade na compreensão dos argumentos como um todo. Eu não sei se alguém tem uma visão um pouco diferente, enfim. Não, eu só acho, Dudu, que talvez a gente pudesse considerar uma questão mais geral, que talvez explique um pouco o estranhamento da gente com esse capítulo. Tá? Essa questão mais geral, para mim, seria, digamos, pensar as especificidades do comportamento da moeda numa economia pré-capitalista. Tá? Porque talvez esse seja um tema complexo, no sentido de que a nossa realidade no trato com a moeda é algo muito entranhado na nossa existência cotidiana. Tá? E a moeda cumpre papéis muito diversos, tá? Com os quais a gente lida menos refletindo teoricamente, mais na vida cotidiana. Tá? E aí, talvez a gente tenha uma certa tendência de projetar implicitamente, inconscientemente, esse trato cotidiano com a moeda na dinâmica com base na qual ela opera, inclusive em outras sociedades. Por exemplo, uma questão que ficou para mim mais geral dá para intuir dessas referências que a moeda aqui está cumprindo algum papel de solvência das relações tradicionais? Né? Quando ele fala da integração das exações em gênero no quadro monetário, que é o título geral do capítulo, eu fico pensando, né? Ora, a moeda está atuando aqui, né? Estabelecendo um padrão
que faz com que outras relações, outras dinâmicas sejam subsumidas por ela. Tá? É nesse sentido que ela está operando. A intensificação da circulação monetária, mesmo numa dinâmica pré-capitalista, ela tem o poder de minar as relações, de alguma forma subsumir essas relações. Eu acho que talvez essa fosse uma tentativa de compreensão mais geral, né? Para a gente pensar, talvez, nas manifestações mais específicas. Eu não sei se vocês têm essa avaliação aí. Não, eu concordo. Eu acho que é um tema importante que ele aborda diretamente, inclusive em um trecho da 122. De repente, vale a pena a gente ler só para ilustrar, se eu entendi bem o que o Mário falou, né, para ilustrar o que ele mencionou. Porque eu acho que, respondendo a sua pergunta, acho que não, né? Eu acho que o dinheiro aí, a moeda, ela ainda não foi capaz de, digamos, imprimir uma dinâmica mais específica às relações sociais do período. Eu acho que, inclusive, ela tem um modo de funcionamento muito diferente do que a gente está acostumado, como você falou, tem uma especificidade aí, especialmente no uso que a classe servil faz dela, porque parece que tem uma lógica diferente, né? Então, por exemplo, na página 122, eu vou ler um trecho grande, eu não sei se tudo vai dizer respeito ao que a gente estava falando, mas diz assim: a velocidade de circulação da moeda na forma 1 era inteiramente condicionada pelos prazos da cobrança dos tributos em numerário. A venda de produtos agrícolas ocorria do lado dos camponeses em função da necessidade de pagar as prestações, e eram elas que determinavam os fluxos e refluxos desta forma de dinheiro. No outro termo da equação, não era a quantidade global dos produtos que enfrentava o volume total de moeda. Então, em primeiro lugar, como a esmagadora maioria dos artigos fabricados pelo artesanato urbano se destinava aos senhores, tanto aristocratas rurais como cidadãos, e como este tipo de bem, quando era vendido por grosso, não mobilizava a forma 1 do dinheiro, os seus preços obedeciam a condições de outra ordem. Não era essa parte. Acho que é essa aqui. Assim, os problemas decorrentes da forma 1 do dinheiro eram completamente determinados pelas relações de exploração servis. O volume de numerário em circulação entre a gente humilde decorria da extensão assumida pela forma impessoal de dependência. A velocidade dessa circulação era ditada pelo ritmo da cobrança das prestações, e a quantidade de bens que entrava por esta via na esfera mercantil obedecia à taxa de exploração. Enfim, eu acho que não era bem esse trecho que eu estava pensando, eu marquei aqui, mas era outro. Mas, basicamente, eu acho que ele vai argumentar em determinados momentos que a forma dessa classe servil se relacionar com a moeda é muito mais... Eles só vendiam os gêneros necessários para adquirir a quantidade de moeda necessária para pagar os tributos. Essa era a função primordial da venda, né? Não tinha como finalidade ter a maior quantidade possível de moeda. Eles só queriam moeda na medida em que ela era necessária para pagar os tributos exigidos, né? Então acho que é uma lógica um pouco diferente. Não sei se era mais ou menos isso que o Mário estava falando. Lembrando só que essa forma 1 do dinheiro é o numerário de baixo valor, né? Numerário de pequeno fracionário. Né? E a forma 2 que ele chama é a coisa das moedas de alto valor, né? Moedas de ouro, de prata, de valores altos. E a forma 3 é o crédito. Agora eu achei, gente. Agora eu vou ler certo. Quando deparava com condições comerciais mais favoráveis, a classe servil diminuía a porção da colheita posta à venda, pois para a grande maioria dos rurais, as transações tinham como objetivo primordial, ou até único, a obtenção do número de moedas necessário ao pagamento dos tributos. Neste contexto, os surtos inflacionistas, em vez de suscitarem um acréscimo do volume de bens no mercado, que podia abrandar ou interromper a subida de preços, enfrentavam a redução desse volume, com o consequente agravamento das tensões altistas. E na sequência aí, inclusive, cara, ele faz uma observação, né? Portanto, como vemos, o monetarismo e a teoria quantitativa da moeda, enquanto modelo explicativo dos movimentos de preço não me parecem ter qualquer validade de modo de produção capitalista, são perfeitamente adequados ao regime senhorial. Né?
Ou seja, ele está falando em algum nível, né, com alguma frequência, de uma especificidade, né? Mas, ao mesmo tempo, né, você tem um dado novo aí que precisa ser considerado, né? Que é esse uso progressivo, né, da moeda, viabilizando especialmente a senhoria impessoal, né? Que eu acho que esse é um argumento central também, né? De alguma forma, a moeda teve um papel importante no apoio à disseminação da senhoria impessoal, né? Porque gerou, em princípio, formas de arrecadação, né, mais viáveis, mais favoráveis a essa extensão de um senhorio em que a contiguidade espacial, a proximidade espacial, que era muito marcada no senhorio pessoal, né, perdeu a sua configuração, né? Agora, eu acho que eu fico sentindo que tem um jogo aí, né, interessante, mas de difícil compreensão, né? Que é a especificidade da intervenção na moeda nessa economia pré-capitalista, né? Que, numa referência genérica, tem uma dinâmica outra, mas a possibilidade, de alguma forma, da moeda atuar também, né, dando uma nova dinâmica mesmo no pré-capitalismo, né? Porque é isso, né? A gente pode imaginar, né, quadros pré-capitalistas em que a moeda atua mais ou a moeda atua menos, né? E talvez seja possível imaginar que no quadro do pré-capitalismo, quando ela atua mais, ela tem algum nível de impacto sobre a dinâmica das relações, ainda que, comparativamente ao capitalismo, como costuma acontecer, esse nível de impacto deva ser bem mais reduzido, né? Mas o que me leva a crer nisso é o fato de dedicar, inclusive, tantas páginas a falar da moeda, né? O que causa até uma certa estranheza, digamos assim, para aquela visão mais geral da Idade Média, né? Ora, porque, em princípio, né, eu acho que no senso comum e um pouco além dele, né, se a gente pensasse aqui em escrever um manual sobre história medieval, se a gente inventariasse aqui entre nós, né, os capítulos que a gente ia necessitar para caracterizar a sociedade medieval, né, em princípio, eu imagino que a gente, né, imaginaria ser necessário dedicar pouca coisa a tratar da moeda, né, no âmbito dessa sociedade, né? E talvez o pensássemos, inclusive, especialmente em relação ao meio urbano, né? Mas aqui não, aqui primeiro, ele dedica muito tempo a tratar da moeda, né? E, em segundo lugar, né, ele trata da moeda impactando não o meio urbano, mas, antes de mais nada, a dinâmica fundamental da relação social de dependência, né? E a gente está falando moeda o tempo todo, mas o que ele também está enfatizando é o quanto que, nesse período que a gente está tratando, que já é o final da Idade Média, né, ele é o dinheiro moeda que começa a se impor sob outras formas de dinheiro. Ele fala que em um dos casos que ele avaliou, você tem a retomada do dinheiro gênero. E mesmo quando o gênero aparece como ele chama de. Como é que ele chama? De dinheiro contabilístico, ele ainda se relaciona mais com o valor monetário, né, como uma forma de valor monetário do que com qualquer outra coisa. Então, assim, a moeda funcionava como uma espécie de régua através da qual se estabeleciam as cobranças. E muitas vezes se cobrava em gênero um valor em moeda. Então, como forma de tentar escapar, né, os senhores pessoais tentar escapar a essa forma de desvalorização do numerário. Mas aí o que para mim foi interessante, que dialoga de certa forma com uma discussão que a gente vinha tendo já há muitos meses, sobre como é que ele configura, né, como é que na leitura dele estaria ali dada a formação do Estado moderno. Então, o que parece é que as senhorias pessoais são cada vez mais, inclusive pela dinâmica da moeda e do dinheiro, sendo submetidas, sendo incorporadas em grandes redes vinculadas aos senhores impessoais, e, em última instância, vinculados ao próprio rei como a principal senhoria impessoal. Então,
Não sei se também vocês foram vendo algo nessa direção, mas foi uma coisa que estava no horizonte para mim também. Eu acho que desde o começo do capítulo, né? Porque já ali no comecinho, na página 114, ele fala daquela teoria tradicional, né? Da vontade real em relação à quebra da moeda. Então ele primeiro questiona, né? Mas é vantajoso para o rei? Isso vai depender, né, da relação entre arrecadação e despesas da coroa, né? Se as receitas fossem menores que as despesas, a quebra da moeda era vantajosa pelo fato da coroa poder pagar em peças depreciadas, né? E aí ele vai falar dessa teoria clássica e vai falar que essa teoria clássica focada na vontade real, ela não dá conta de atingir esse problema da veiculação de dependência impessoal, né? Ele vai colocar aí que a vontade real deve ser um fator considerado, né? Mas que ela não é a chave para a gente entender essa questão do problema da veiculação da dependência impessoal. Então, acho que ele já apresenta de cara esse problema, né, da dependência pessoal. Acho que aí é a chave para a gente entender mesmo esse capítulo. Sobre isso eu tenho uma questão, porque eu acho que ele já falou disso, talvez antes de eu integrar o grupo, né? Mas eu sempre fico me questionando por que exatamente que o dinheiro seria, como ele chama, esse instrumento de ampliação das relações de dependência impessoal, né? Eu não sei se entendo muito bem por que por que o dinheiro, né? Por que a cobrança em gêneros não estabelece essa mesma relação? Por que o dinheiro que é o fator que muda o caráter da relação, né? Por uma questão simbólica, eu lembro que tem um capítulo que ele fala da questão simbólica da moeda. Mas é só isso? Eu não lembro. Caio, eu acho que tem a ver, inclusive, com a dinâmica da praticidade e das possibilidades, né? Porque, por exemplo, quando você pensa na dinâmica pessoal, o pagamento das rendas, né, envolvia um conjunto de ações, né, que eram, inclusive, debitadas sob a responsabilidade de quem pagava as rendas, né? O que às vezes envolvia, por exemplo, transportar a quantidade de gêneros devidos, né, da região em que o camponês plantava até o centro do domínio, onde o senhor guardava, né, o senhor estocava as rendas devidas, né, o caráter perecível de muitas delas, o que implicava a necessidade de um uso com alguma rapidez, né? Então, mesmo no senhorio pessoal, em que a gente imagina que a proximidade espacial é muito maior entre as partes, né? Isso gerava uma dinâmica relativamente complexa, né? Aí, quando você pensa no senhorio pessoal, quando você amplifica, né, os espaços, né, quando você amplifica, por exemplo, o nível, muitas vezes, tênue de contato sistemático entre as partes, né? Eu acho que a dinâmica para administrar essas rendas pagas em produtos gera uma complexidade muito mais elevada, né? Que é um tema que eu acho interessante, mas conheço muito pouco, e talvez seja só ignorância minha, mas é uma coisa que sempre me chama atenção, por exemplo, em relação ao Reino de Portugal, né? Que é o que eu tenho algumas referências mais diretas na Baixa Idade Média. Como o rei arrecada em regiões muito diversas e muitas vezes em gêneros, né? E aí a quantidade de silos, por exemplo, que os reis tinham, que a realeza tinha que manter em regiões diversas, né? Para receber essas rendas, estocá-las, né? Uma dinâmica de movimentação frequente, inclusive para consumir em loco, né? Isso que era arrecadado. Olha, isso demanda uma complexidade considerável, né? Que para a realeza implicava, inclusive, num pessoal extenso de administração, né? Então, acho que talvez tenha aí que se considerar o elemento da praticidade, né? Inclusive, né? No que se refere à possibilidade mesmo de viabilizar o exercício dessa senhoria impessoal. Porque quando ela tem a extensão de um reino, por exemplo, né, a administração, a gestão desses bens,
né? Seria muito mais complexa, né? Sim, é verdade. Agora que você falou isso, eu lembrei que eu acho que eu já perguntei isso numa reunião passada e você respondeu algo nessa linha. É verdade. Agora eu lembrei. Né? Mas já que você falou nisso, eu só ia chamar a tua atenção depois que terminasse a reunião. Vai dizer, pô, Caio, olha teus fichamentos aí, cara. Mas ia ficar parecendo o Alexandre de Moraes brigando, né? Chamando a atenção lá. Matheus, fala alguma coisa, Matheus. Não, eu tava lembrando aqui, agora você estava falando, né, da moeda, especificamente a moeda, né, dessa facilidade de. Ele chega a mencionar isso em algum momento, a questão da transferência de riqueza, né? E eu estava lembrando do volume um quando ele vai falar não da moeda, mas do dinheiro e do suporte material que o dinheiro assumir em determinados períodos do pré-capitalismo, como de uma forma geral, mas no regime senhorial, que inclusive, enfim, um boi poderia ser dinheiro, né? Enfim, é uma abstração ali de uma relação social que se materializa, concretiza em algo, né, socialmente determinado, de algum valor. E eu fui por essa mesma linha de raciocínio, né? Eu acho que a moeda ela é um suporte material muito mais fácil de transferência de riqueza, ainda mais quando você começa a pensar nessa questão das senhorias impessoais, que no volume 2, se eu não me engano, ele já vai tratar numa reconfiguração espacial desses regimes senhoriais, né? Territórios mais compactos, com centros mais distantes, inclusive grande parte da classe senhorial ocupando centros urbanos e se afastando um pouco mais do meio rural. Então, acredito que, de fato, o suporte do dinheiro na moeda ele viabilize de uma forma muito mais fácil essa nova configuração das senhorias, né? Agora, de uma forma pessoal que você tem que transportar, transferir essa riqueza, às vezes, por longuíssimas distâncias, etc. Então, isso, para mim, também foi mais ou menos nessa linha de raciocínio que você levantou. Agora, nesse trecho que o Caio levantou há um tempo atrás aí, deixa eu ver se eu acho de novo, que é sobre os surtos inflacionistas não alterarem qualitativamente a relação que os camponeses mantinham com o dinheiro, né? E que é uma lógica que parece que para a gente parece ser estranha, né? Porque ele vai falar que justamente nesses períodos de inflação, onde você tem que botar mais dinheiro para circular, onde os camponeses obtêm mais numerário de moeda, é quando eles abaixam o nível de produção, colocam menos produção no mercado, né? Menos materialidade da produção entra no mercado, que para a gente é uma lógica muito estranha, né? Porque quando há uma possibilidade de entesouramento desse dinheiro, de você acumular mais esse dinheiro, justamente é onde tem esses picos de produção, né? De você aumentar a produção para poder acumular mais esse tipo de dinheiro. E ele vai falar que não, que é uma lógica completamente inversa. Quando tem esses momentos, né, de uma arrecadação maior, é quando eles diminuem, quando eles atingem o necessário para ser pago como das exações, né, das rendas que eles deveriam pagar. Enfim, ali se encerrava e não tinha mais nenhuma tentativa de obter mais moedas, né? E aí eu não sei o que vocês acharam dessa passagem aí. Você tem o trecho, Matheus? Eu achei na página 123, não é, Matheus? Isso. Porque começa ali. Foi o trecho que o Caio leu. Quando se deparava com condições comerciais mais favoráveis, a classe servil diminuir a porção da colheita posta à venda, pois para a grande maioria dos rurais as transações tinham como objetivo primordial, ou até único, a obtenção do número de moedas necessário ao pagamento dos tributos. Nesse contexto, os surtos inflacionistas, em vez de suscitarem um acréscimo de volume de bens no mercado, que podia abrandar ou interromper a subida de preços, enfrentavam a redução desse volume, com o consequente agravamento das tensões altistas. Aí eu acho que você tem uma clara manifestação de uma especificidade, né?
que é a dinâmica de uma sociedade regida por uma lógica que não é da produção de mercadoria e não é, portanto, a maximização de lucro, inclusive, né? Para a dinâmica camponesa, portanto, o fundamental é a reprodução da lógica interna da unidade produtiva, né? Que passa muito pouco por ir ao mercado, mesmo que o mercado seja aqui o pequeno mercado local, né? Onde uma dinâmica em que a autossuficiência tem precedência sobre qualquer outro tipo de exigência, né? E aí a possibilidade de dispor de menos da produção, de uma quantidade menor da produção para venda implica em que a unidade produtiva come melhor, né? Tem acesso a um conjunto maior do resultado da produção, né? Acho que aqui se manifesta uma particularidade interessante, né? Para destacar. E aí, sim, de fato, como eu falei, amor, eu acho que cada vez eu entendo mais uma frase que sempre me marcou muito desde que eu a li, que é uma homenagem que a Ellen Wood faz ao Thompson, no reconhecimento da genialidade dele, que é quando ela diz da capacidade que ele tinha de pensar fora, né, da dinâmica capitalista, e não só no sentido da teoria, mas do senso comum do capitalismo, né? Eu acho que é um pouco isso, como eu tentei dizer lá no começo, né? A gente aqui é afetado nem tanto por um conhecimento teórico, mas afetado pelo uso cotidiano, pela relação cotidiana que a gente tem com isso tudo, com a moeda, né? Então, aqui é pensar numa dinâmica. Aqui fica clara a perspectiva que a gente indica, né? De uma sociedade pautada pela produção de valor de uso, para o household, né? Para a casa camponesa. Quanto menos vender, tanto maior a expressão da autossuficiência, né? Da abastança relativa, né? O que é comer melhor, né? Enfim. Me lembrou alguns autores, inclusive você citou a própria Ellen Wood, o Polanyi, quando ele vai falar da sociedade de mercado e com mercado, nessa diferenciação. Mas tem dois artigos, um do Brenner e um da Ellen Wood. O do Brenner falando sobre os Países Baixos na ascensão do capitalismo e o da Ellen Wood, a questão da dependência de mercado, resgatando esse artigo do Brenner. E ela traz essa questão das sociedades pré-capitalistas, em que algumas situações camponeses dependiam do mercado, mas que ainda assim não era uma lógica, tipo, o mercado, a moeda, tinha um impacto bem forte na reprodução e na economia camponesa, mas que ainda assim não reproduzia uma lógica do valor, não era uma lógica capitalista de mercado, ainda que o mercado estivesse muito presente, ainda afetasse, em certos termos, a reprodução da vida camponesa. Mas ela chama atenção para isso, né? Das sociedades com o mercado, que quase todas as sociedades são com o mercado, e apenas uma até hoje foi uma sociedade de mercado, né? Como o termo que o Polanyi vai utilizar. Para mim também acho que marcou bastante esse trecho que o João Bernardo destaca. Eu acho que tem que lembrar, inclusive, que a gente está tratando aí de um grupo, né, de uma classe, como vocês queiram, a qual se atribui, inclusive, né, um certo grau de, digamos, de distorção, né, dentro do quadro, inclusive, das economias capitalistas, né? Muitos teóricos do campesinato, famosos, inclusive a perspectiva, né, no âmbito do marxismo, a tendência do desaparecimento do campesinato, era muito decorrência da perspectiva de que a dinâmica camponesa ela é uma dinâmica estranha e, de alguma forma, pouco razoável num contexto capitalista, né? Como se houvesse uma incompatibilidade de princípio, né, que configurasse o capitalismo, mesmo o campesinato, mesmo no quadro de sociedades capitalistas, né? Aquele teórico russo, estou esquecendo o nome dele. Dudu, lembra? Chayanov. Isso, Chayanov, por exemplo, é um autor que destaca, né, esse aspecto de uma certa incongruência
quer dizer, aparentemente, o campesinato, quer dizer, ele não é um conjunto que o capitalismo consegue reconfigurar e submeter à sua dinâmica. Tá? De alguma forma, ele se insere mal na dinâmica capitalista, mesmo afetado por ela, mesmo tendo que submeter a ela, né? Isso gera uma certa incongruência aí, que eu acho que em parte explica aquele raciocínio, né? As referências do Marx, de que o campesinato estava fadado ao desaparecimento em razão dessa contraditoriedade, né? Então, mesmo sob o capitalismo, você tem aí uma especificidade, né? Mas aí eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, quando a gente pensa nesse exemplo aqui que a gente está discutindo, né, de que mesmo com a possibilidade de conseguir um maior número de moeda numa situação favorável, o campesinato vai tender a reter essa produção, não colocar no mercado. A gente está partindo do princípio que isso é a escolha ótima, no sentido de a melhor escolha possível, considerando as especificidades desse contexto, por exemplo. Considerando que a moeda tinha a função primordial de pagar os tributos, de fato não faria sentido você, por exemplo, vender uma grande quantidade da sua produção em alta para depois reter a moeda e comprar outros produtos no futuro. Quer dizer, essa seria uma escolha racional? Ou a gente está partindo do princípio que é mais uma questão, digamos, de costume ou de hábito adquirido, que eu acho que o Mário uma vez falou numa aula que o campesinato tem uma tendência a ter uma postura muito conservadora, algo assim, né? Conservadora no sentido de não... Você lembra disso, Mário? Não conservadora politicamente, né? Conservadora de não se arriscar, não era isso? Então a gente tá... É mais para que lado? É realmente a escolha ótima, a escolha mais racional possível que teria? Ou é uma questão mais de costume adquirido, de um certo receio de entrar em uma situação muito desfavorável? Até porque a gente tem muito a perder, né? Se dá errado algum tipo de transação nesse sentido, né? Eu acho que né, de uma racionalidade outra, né? Eu não sei se... Porque acho que a discussão que vem sendo feita, ou foi feita, né, pela antropologia econômica, é até essa, né? De negar ou de criticar a perspectiva de que existe uma racionalidade econômica apenas e que a racionalidade é fundamentalmente capitalista e, portanto, formas outras são irracionais, né? Em função de você levar a parâmetro a racionalidade capitalista, né? Eu acho que dá para você pensar na dinâmica, na perspectiva de outras racionalidades, né? Porque só numa economia pautada, digamos, pela lógica do consumo, né? Portanto, né, pela lógica né, da sistematicidade da compra, da aquisição no mercado, né, é que a perspectiva de maximizar ganho para investir em outro lugar, né, para usufruir desse ganho em outro lugar, parece ter sentido, né? Agora, como eu disse, numa dinâmica pautada pela perspectiva da autossuficiência, né, a gente poderia colocar de forma simplificada, quer dizer, vender mais para fazer o quê? Com dinheiro, né? Para consumir o quê a mais? Né? Bom, poderia comprar insumos de produção mais desenvolvidos, né? Mas aí você já tem que pensar segundo uma outra dinâmica, né? De uma pequena empresa camponesa que opera com a dinâmica de um crescimento, de uma pequena empresa camponesa que pretende chegar a ser uma grande empresa senhorial. E dentro do sistema não é assim que o senhorio se constitui, né? Então, acho que é isso, é pensar numa outra racionalidade, né? É uma racionalidade que está pautada pela perspectiva de maximizar lucro, né? E uma racionalidade que está pautada numa perspectiva, né, de uma dinâmica de ampliação das possibilidades de consumo dentro da unidade produtiva, né? E talvez a dinâmica fundamental da disputa dentro do sistema fosse essa, né?
simplificadamente, os senhores tentavam arrancar o máximo possível de rendas e a unidade produtiva camponesa, né, deveria, em contrapartida, tentar reduzir ao máximo essa sangria, né? Porque da capacidade de reter mais ou menos decorria as condições de vida, né? O quanto de caloria haveria a ser consumida, né? O quanto a dispensa, né, renderia ao longo do ano, né, e garantiria o consumo profícuo da unidade, né? Então, acho que talvez seja isso, a questão de pensar numa outra racionalidade, né? O que nem sempre é fácil, em função, como eu disse, né, nem da teoria, mas da nossa prática, né? Eu me lembro, inclusive, de uma referência que eu fiz em algum lugar, né, num texto em que eu fazia uma discussão daquele raciocínio clássico acerca da transição do sistema, aquela discussão que o Bloch faz, né? De que os senhores teriam abandonado o sistema escravista porque julgaram que, comparativamente, era mais rentável o sistema fundado no trabalho servil, né? E os registros que a gente tem de que, ainda que no mundo antigo, né, você tenha indícios de que os grandes aristocratas sabiam da rentabilidade relativa do emprego maciço de mão de obra escrava, ou ao contrário, do emprego de trabalhadores camponeses por arrendamento e tudo mais, né? Isso não implica necessariamente que a percepção de uma lucratividade maior num sistema leve à decisão de fazer predominar esse sistema. Se eu não me engano, é uma passagem do Plínio Velho, em que ele diz que os patrimônios que ele possuía e que eram trabalhados por mão de obra escrava maciça rendiam comparativamente muito mais do que os arrendados, com uma condição, né? Era que a vigilância, a administração demandava, no caso das propriedades escravistas, a presença muito mais constante do proprietário vigiando, né, o processo de administração. E aí o que ele diz é que ele não quer abrir mão da vida urbana dele em Roma para passar a vida dele supervisionando propriedade fundiária, tá? Então, da percepção de que a produção escravista é mais rentável não decorria necessariamente por uma racionalidade de maximização de lucro, que seria, portanto, né, anistórica, porque predominaria sempre, ele decidia por isso. Não, né? Ele decidia por aplicação de uma forma sabidamente menos rentável na avaliação dele, mas que permitia a ele manter o estilo de vida que lhe era agradável, né? Tem um trechinho que eu queria discutir com vocês que volta naquela coisa da senhoria impessoal. Não sei se vocês querem avançar mais alguma coisa no elemento da moeda, ou se a gente pode passar a esse ponto novamente. O que eu queria destacar está na 138, né, que é aquela coisa do dinheiro como elemento de submissão do campesinato via ampliação da senhoria impessoal. Diz ele assim, né? A imposição do dinheiro contabilístico exprimiu, afinal, a colocação de toda a sociedade sob a égide da soberania de tipo impessoal. O dinheiro contabilístico permitiu a sujeição da totalidade do campesinato às novas relações de dependência, inserindo no quadro monetário, qualquer que fosse a forma de pagamento efetivo das prestações, e possibilitou a inclusão das senhorias pessoais no nível inferior da hierarquia senhorial impessoal, na medida em que remeteu todos os pagamentos em gêneros para um critério monetário. Que, mais uma vez, aqui me parece que... Aí eu não sei se eu estou lendo demais num trecho, tá? Mas parece que a resultante desse processo de afirmação da senhoria impessoal é o que vai ser o Estado moderno. Eu volto a esse ponto, né? A impressão que me dá é que ele caminha sistematicamente nessa direção. Não sei se há acordo da parte de vocês.
Eu tenho total acordo, pelo que a gente já sabe da perspectiva dele, né? Eu tenho total acordo aí com a tua leitura, né? E eu acho que ela aponta, inclusive, né, numa direção interessante, né? Que é a perspectiva de pensar a natureza desse Estado moderno, né? Segundo a famosa e antiga perspectiva lá do Anderson, né? Numa dinâmica feudal recolocada, né? Porque aqui, aparentemente, fica, inclusive, digamos, indicado um caminho para pensar que o que a gente chama aí, digamos, né, de fortalecimento do poder régio não é necessariamente excludente ou estranho ou antitético à lógica da dominação aristocrática, né? Porque aí a ideia é essa, a expansão da senhoria impessoal do rei, né, ao nível as fronteiras do Estado, né, não é antitética com a vigência ainda da senhoria pessoal, né, que é uma das vias que segue realizando a ascendência social da aristocracia, né? Não são dinâmicas incompatíveis aqui, né? Porque esse acho que é o grande nó do problema da análise do Estado moderno, né? Que é a ideia de um fortalecimento do poder régio, que é necessariamente, por extensão, um elemento né, de supressão do poderio aristocrático, né? Aqui, essas dinâmicas é como se a aristocracia operasse cada vez mais na dinâmica do senhorio pessoal, né? E a realeza na dinâmica impessoal, mas dinâmicas que se associam por conta da penetração da moeda, né? Da referência da moeda, né? E aí que eu acho interessante aquela questão, né? Aparentemente, ainda que a moeda não tenha, no pré-capitalismo, pelo menos no quadro que ele aborda, o mesmo poder de reconfiguração, de ressignificação, rearticulação de toda a lógica social, ela tem um impacto também, né? Ela produz especificidades mesmo no pré-capitalismo, né? Então, acho que não convém radicalizar aquela ideia de que a, a, o caráter secundário da circulação, né, nessas sociedades implica em que o capital, nessa forma antediluviana, né, não tenha capacidades, né, de... Porque isso é uma questão, estava lembrando aqui agora, um autor que foi muito importante na minha tese, né, o Gerald Sider, né, uma das questões que ele um dos objetivos que ele se propõe no livro lá, né, no Cultura e Classe, na História da Antropologia, foi confrontar a tese de que o capital comercial não tem, nas sociedades pré-capitalistas, o poder de impactar a vida cotidiana das pessoas e tal. E aí eu me senti convencido. No caso, inclusive, específico que ele estuda, o capital comercial tem um impacto enorme, né, na forma de produção, inclusive, né? E aí eu me lembrei disso aqui agora, né? Eu acho que eu fico com essa impressão, tá? Que ainda que seja específica, a moeda não deixa, a generalização dela não deixa de ter um impacto também na dinâmica pré-capitalista, né? Que não é o mesmo, obviamente, que ela tem na dinâmica capitalista, né? Mais algum elemento, pessoal, que vocês destacam aí do capítulo? Alguém quer seguir a discussão desse trechinho que eu fiz a leitura? Eu queria complementar ele, na verdade. Eu acho que ele acaba chegando a essa conclusão, então, de que a senhoria pessoal e a senhoria impessoal não são antitéticas, não são contraditórias. E eu acho que faz sentido, contando que a gente parte do princípio que existe uma certa submissão da senhoria pessoal à senhoria impessoal, porque é mais ou menos isso que ele vai falar na 126, né? Eu não cheguei ao item C do capítulo, mas na 126 ele estava falando algo que não é contrário, mas não sei, eu acho que complementa, que é o seguinte.
Pode admitir-se, preliminarmente, que sendo os maiores detentores do poder impessoal quem cunhava a moeda, ou quem influía diretamente na política monetária, e sendo eles também quem dispunha da possibilidade de lançar toda a nova gama de ações, muitíssimo mais rentáveis do que as prestações cobradas no quadro das senhorias tradicionais, as quebras da moeda tivessem sido usadas pela alta aristocracia para deteriorar a situação das camadas senhoriais inferiores, que se limitavam à forma pessoal do bano. Então parece que ele está falando aí de algum tipo de disputa entre a aristocracia, entre a senhoria impessoal e a senhoria pessoal, né? A senhoria impessoal conseguindo, de alguma forma, submeter a senhoria pessoal ao seu controle ou algo do tipo, ou pelo menos recorrendo a uma série de estratégias para enfraquecer essa senhoria pessoal. Depois eu fui até procurar no índice para ver se tinha algum daqueles tipos de luta que ele chama, luta do primeiro tipo, luta do segundo tipo. Eu queria ver se tinha alguma que tratava especificamente disso, da luta entre a senhoria impessoal e a senhoria pessoal. Mas não tem, não. Tanto que ele nem menciona aqui. Então, Aí é o fato de que isso depende, né? Quer dizer, a base dessa confrontação é a exploração do campesinato, né? Porque a extensão da senhoria impessoal, né, implica num plus das taxas de exploração do campesinato, né? Porque é isso, né? É como se você pensasse uma área estranha à vigência de uma senhoria impessoal implicava em que toda a exploração se realizava no âmbito da senhoria pessoal, né? Quando a senhoria impessoal se estende, ela invade necessariamente as senhorias pessoais, né? Estabelecendo um plus de exigências, né? E aí, portanto, você tem, mais uma vez, uma fratura intra-aristocrática decorrente do própria lógica da exploração. Tá? A dinâmica da exploração produz necessariamente os conflitos intra-aristocráticos. Tá? Por conta, é isso que está em jogo aqui, né? Se a gente considera que há um máximo de exploração possível, para além do qual o campesinato deixava de ser explorado porque morria, tá? Estabelecer o quanto a senhoria pessoal ia extrair, o quanto a impessoal ia extrair, implica uma dinâmica conflituosa, né? Interna. E vai consolidando essas hierarquias internas à classe aristocrática, né? Que vão se tornando cada vez mais rígidas. E aí, não sei, eu fiquei imaginando quanto que isso não tem a ver, inclusive, com a formação aqueles elementos ideológicos, livros de linhagens, etc., que começam a aparecer mais nesse período, se eu não estou enganado. Então, essa senhoria pessoal se consolida como um grupo superior dentro do grupo aristocrático e cria mecanismos de legitimação mais elaborados para se manter ali. Aquela dinâmica que parecia muito mais fluida, que a gente leu no volume 1, de que bastava alguém conseguir os recursos necessários para não estar trabalhando a terra e tal, para ser considerado um pequeno aristocrata, parece que cada vez mais essa dinâmica se torna mais fixa, mais rígida, e a mobilidade interna mais improvável, ainda que não impossível. Vai por aí a leitura de vocês também ou não? O silêncio é código para falar em merda, só para eu saber? Não, eu concordo com você. É uma coisa que eu não tinha pensado, faz todo sentido. Assim, eu concordo com a leitura. Dudu, Na repete para verdade, mim. acho o silêncio de achar interessante, né? E ficar pensando a respeito disso, né? Para mim deu uma travada aqui. Você tem como repetir, por favor? O que eu dizia era que essa dinâmica da senhoria pessoal invadindo a senhoria pessoal, como o Mário falou, na prática solidifica, torna mais rígida
as hierarquias internas da própria classe dominante, tornando uma mobilidade interna ali não impossível, mas mais difícil, mais complicada e improvável de acontecer. Você falando aí, Eduardo, estava viajando aqui num contexto de cooperação entre essa aristocracia impessoal que vai se cristalizando em diferentes reinos, né? Se isso existia. Eu fiquei pensando naquela parte que ele fala das ligas monetárias e tal, e depois a gente começa a perceber, né, que essa questão da linhagem e tal não é num reino só, em vários, né? Se isso pode ter alguma ligação, assim, em termos de uma aristocracia que vai se cristalizando e que vai cooperando ali com os reinos vizinhos para isso, para a consolidação desse poder. Não sei. Estava pensando nisso a partir da sua fala. Mas não sei se é uma viagem, Mário. O que você acha aí? Fala alguma coisa pra gente. A mim me parece razoável supor que sim, Dudu. Que a despeito de qualquer coisa, sim. Não, eu também nunca tinha parado a pensar, não, mas me parece fazer sentido, sim. É um fenômeno que se dá em todo o regime senhorial, né? Um fenômeno amplo em todo o regime senhorial. Enfim. Acho que a gente está chegando aproximando do nosso teto, né? Tem só um trechinho que eu achei muito divertido, que eu não registrei, mas eu achei graça. Eu achei graça que ele menciona logo no finalzinho, quando ele está falando da Inglaterra. Falando da Inglaterra e que a Inglaterra é diferente, né? No conjunto do regime senhorial, tendencialmente, quando havia muita quebra de moeda, os caras cobravam em gênero. E a exceção é a Inglaterra, em que os senhores começaram a cobrar em trabalho. Então ele fala assim na 133, no finalzinho. Né? Com efeito, a Inglaterra era, no final do período, a região de prestações em gêneros mais havia recuado perante a difusão dos tributos em moeda. Né? Então, de fato, se cobrava menos em gênero, mais em moeda, e quando havia muitas quebras, se cobrava em trabalho. Né? Aí ele segue. Né? Sucede frequentemente em história que aquilo que se apresenta como sendo a solução de um problema seja, na verdade, um novo problema, esperando o historiador que o leitor distraído ou deveras exausto se satisfaça e passe adiante. Também nessas circunstâncias, haveria que explicar o comportamento diferente dotado para uma parte da classe senhorial inglesa, que mais uma vez levou a situação na ilha a seguir um rumo distinto do continente. Mesmo sem conseguir fazê-lo, posso concluir que, de uma maneira ou de outra, se tratou sempre de compensar, mediante a venda de gêneros obtidos pelo labor servil, a queda do poder de compra do numerário. Eu achei aqui muito divertida a referência que ele faz mesmo quando a gente consegue explicar, às vezes a galera só está cansada de ler e segue adiante. E aqui eu vou fazer isso de novo com vocês. Enfim. É isso, pessoal. Com esse tom cômico a gente encerra. O Mário já precisou sair também. E aí a gente já dá uma finalizada. O que vocês acham? Alguém tem algum comentário para finalizar? Foi bom voltar. Então, isso que eu ia falar. É bom estar com vocês de novo. E sim, semana que vem, supostamente, ou daqui a 3 meses, mas idealmente semana que vem. Idealmente semana que vem a gente começa o capítulo 5, beleza? Pode ser? Show de bola. Então, show de bola, pessoal. Até semana que vem, ou mais tempo, mas tomara que semana que vem. Beijos. Valeu, gente. Vou encerrar aqui a transmissão. Tchau, tchau.